Ué, eu acho que eu tô sozinha aqui. Tem alguém aí? Tem? Eu não tô escutando vocês. Não tem? Então vai lá, gente. Chama todas as crianças, chama o papai e a mamãe, porque vai começar o nosso culto infantil. Uhul! Quem tá animado, levanta a mão. Ih, gente, não vi empolgação. Levanta a mão bem alto. Eu! Quem tá animado aí, levanta a mão. Eu, 1, 2, 3 e oi! Olá! Olá! Hoje o nosso amiguinho voltou, o Mr. Lion! Mr. Lion! Mister! Mais uma vez que o negócio não foi legal. Apresento pra vocês o nosso amigo Mr. Lion! Mr. Lion tá muito... Tudo bem. Valeu o esforço. Antes da gente começar, nós já começamos, né? Mas antes da gente falar com Deus, né? Antes da gente meditar na palavra dele, eu queria agradecer a algumas crianças que eu vi nas redes sociais e gostaria muito de mandar um beijo para essas crianças. Quero mandar um beijo muito apertado para Luísa, a filha da minha amiga Marina. Isso, Mr. Lai, manda beijo. Deixa eu ver se eu tô vendo ela aí. Vê se você tá vendo ela lá, Mr. Lai. Tá vendo a Lu? Eu tô vendo. Oi, Lu! Também queria mandar um beijo muito apertado, um beijo e um abraço, né? Muito apertado pra Clarice. Manda isso. Também pro Dudu. Mandando um beijo para essas crianças que os pais deles tiraram foto, botaram lá no Insta. E eu quero agradecer, louvar a Deus pela vida dessas crianças, da Luísa, do Dudu, da Clarice. Pedir para os pais, né, se quiserem colocar lá, marca a PIB. É muito bom saber, né, que a gente paga esse mico aqui, mas que pelo menos está valendo a pena. Algumas crianças estão sendo alcançadas, né, pela palavra, não pela tia Lu. O ministério não é da tia Lu, mas agradecer e louvar a Deus por essas crianças e também agradecer aos pais pela confiança que dão nesse processo, né? Então, muito obrigado. Nós vamos orar. Agradecer também. O Mr. Lai tá me lembrando, né? A Bia, o Miguel. Agradecer também. Manda um beijo, Mr. Lai. Aí, agradecer. Espero que vocês já estejam junto com a gente, vendo esse recadinho. Mandados os devidos recados, dados os devidos beijos, nós vamos orar. Nós vamos orar pedindo a Deus para que Deus nos conduza nesse tempo, para que Deus nos ajude a fazer aquilo que agrada a Ele. Vamos lá? Quando eu oro, os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça e com muita atenção, feche os olhos em oração. Querido Deus, muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado por esse tempo, ser com cada criança, Senhor Deus, nesse momento em que a gente se separa para louvar e bendizer o Teu santo nome. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém! Amém! Muito bem, a pessoa esquece, mas tudo bem. Antes da gente cantar a nossa música, que hoje nós vamos cantar uma música muito animada, eu até me preparei psicologicamente. Vocês sabem por que a gente fecha os olhos para orar? Vocês já se perguntaram? Às vezes a gente faz umas coisas que a gente nem se pergunta por quê, né? Já liga no automático e vai. Minha mãe fecha, meu pai fecha o olho, né? Pastor fecha o olho. Então vou fechar o olho também. Não. Você pode orar o olho aberto? O que você acha, Lion? Você pode orar de olho aberto?
Será que o Lion consegue fechar o olho? Fecha o olho aí, Lion. Não. Então, você pode orar de olho aberto? Pode. Não tem problema você orar de olho aberto. Tá, Sora Lu, por que então a senhora manda a gente fechar os olhos? Então, a gente fecha o olho pra gente não se dispersar. Porque às vezes a gente tá orando, falando com Deus de olho aberto, aí a gente vê um negócio aqui, vê um negócio ali, aí acaba esquecendo que nós estamos conversando com Deus. Então a gente fechar os nossos olhos é como se a gente deixasse o celular de lado, né? Um exemplo, como se a gente deixasse o celular de lado e estivesse falando assim: Senhor, eu vou tirar minha atenção de tudo que está ao meu redor e vou focar só no Senhor. Não com os olhos que eu consigo ver, mas com os olhos do coração. É por isso que a gente fecha o olho, tá bom? Mas se por um acaso você estiver em algum lugar e não der para você fechar o olho, não tem problema. Você pode orar mesmo assim. Tá bom? Entendido isso? Então vamos lá. A gente hoje vai cantar uma música que eu particularmente gosto muito, porque ela canta algumas verdades da Bíblia, né? Então, nós vamos cantar duas músicas. Uma vocês já sabem, né? Uma vocês já sabem, vou afastar aqui um pouquinho. Não caí, só afastei. Então a gente vai cantar uma música que eu gosto. Duas músicas, tá? Hoje. Então eu vou pedir pra você levantar de onde você tá. Eu só não vou levantar mas hoje o Lion vai me ajudar, né? Vamos lá? Então vamos começar cantando. Diz assim, ó. Leio a Bíblia e faça oração, faça oração, faça oração. Leio a Bíblia e faça oração, se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser. Leio a Bíblia e faça oração, se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. Quem não ora, a Bíblia não lê, diminuirá. Mais uma vez. Leio a Bíblia e faça oração, faça oração, Faça oração. Leio a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer, se quiser crescer, se quiser crescer. Leio a Bíblia e faça oração. Se quiser crescer. E quem não ora? Quem não ora, a Bíblia não lê. A Bíblia não lê. A Bíblia não lê. Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. 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 Quem não ora, a Bíblia não lê. Diminuirá. O que essa música nos diz? Essa música nos diz que a gente precisa falar com Deus e a gente precisa ouvir a Deus. E como que a gente ouve a Deus? Através da sua palavra. Mas, Sora Lu, eu não sei ler. Eu também não sei. Existem algumas formas da gente ler, né? Mas a gente pode pedir pro papai e pra mamãe comprar uma Bíblia pra gente que tem figura. A gente pode pedir o papai e pra mamãe para contar as histórias pra gente.
existem outras formas. Combinado? Então, nós vamos cantar outra música. Outra música. Agora você sai do seu sofá, se levanta e a gente vai cantar uma música que eu gosto muito. Outra sura. Eu vou levantar, daí o Lion me ajuda, né, Lion? Me ajuda e nós vamos cantar outra sura. Tá? Essa música se chama Celebrar. Vamos lá? Ela é assim, ó. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Celebrai a Cristo, celebrai. Ressuscitou. Ele vive e reina para sempre. Mais uma vez, ressuscitou. Ele vive e Reina. para sempre. Eternamente. E vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Vamos celebrar. Por quê? Ressuscitou o meu Senhor. E vamos celebrar. Hey, vamos celebrar. Vamos celebrar. Por quê? Ressuscitou o meu Senhor. Muito bem. Por isso que nós celebramos. Porque Ele veio ao mundo, Ele nos ensinou uma nova forma de viver que agrada a Deus. É verdade, Ele morreu, mas também é verdade que Ele, ao terceiro dia, ressuscitou. Isso aí, Ele ressuscitou, Ele viveu novamente. Mas como pode isso? Ele pode. Porque Ele é o próprio Deus. Então a morte não conseguiu vencê-lo. Ele é tão poderoso, que nem a morte conseguiu segurar ele, você acredita? E a Bíblia nos conta que ao terceiro dia ele Ressuscitou. Isso aí. Vamos abrir então as nossas Bíblias lá em 1 João. Em 1 João 1. 5. Isso aí, muito bem. Então, atividade. 1 João 5. 5. Então ela já sabe de qual. 1 João 1, 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Ah, muito bem. Vamos ver se o povo aí gravou. Primeiro é João 1, 5. Deus é luz e nele não há treva alguma. Vamos lá, vamos ver mais uma vez. 1 João 1, 5. Muito bem, muito bem. Eu acho que eu ouvi, hein? Eu acho que deu pra ouvir daqui, hein? Acho que deu pra Eu ouvir ouvi daqui. também. Hoje também a gente vai ler João 3,16, que diz assim: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. João 3,16. Ah, muito bem. Graças a Deus que Lion sabe esse de cor. Muito bem. Tá de cor esse também. Se não gravar esse, tá pegando, né? Vamos lá, então. Hoje a gente vai... Eu não vou contar uma história. Eu vou relembrar algumas coisas da nossa história. E, acima de tudo, nós vamos refletir sobre ela. Tá bom? Nós vamos fazer um processo de parar para pensar sobre ela. Fazer alguns questionamentos, dar algumas respostas. Combinado? Antes disso,
eu gostaria de passar algumas imagens para que vocês me ajudem a lembrar. Primeiro, qual foi o nome da história que a gente aprendeu? Deixa eu ir mais para perto aqui. Quer que eu mostre? Bom. Isso, muito bem. Agora você vai abrir Lion e vai mostrar só algumas imagens. Eu vou lembrar só algumas coisas. Primeira imagem. Qual é a primeira imagem do livro, Lion? Essa aqui? Essa aí. Primeira imagem, então, o que é que nos lembra? Muito bem. Pode passar a imagem. Segunda imagem. O Pedrinho conversando com o vovô. Muito bem. Terceira imagem. Muito bem. Então, o Rei da Luz criou o jardim, criou os pequenos luzeiros. Muito bem. E o que aconteceu? Os pequenos luzeiros desobedeceram. E porque eles desobedeceram, eles perderam a própria luz e foram cada vez mais se afastando, lembra? Indo para uma floresta muito escura. Vocês estão lembrados? Aí, nessa floresta muito escura, justamente por ser muito escura a floresta, eles se machucavam, e eles tropeçavam, e eles caíram, e eles caíam, e eles viviam se machucando, e cada vez mais eles se machucavam, mais eles iam para dentro da floresta escura, e isso não facilitava a vida deles. Só que, lembra, um belo dia, algo de muito maravilhoso aconteceu. O Rei da Luz mandou seu próprio filho, que nasceu lá naquela floresta escura. Só que lembra, houve duas reações diferentes. Alguns dos pequenos luzeiros viram aquela luz e ficaram o quê? Assustados. Que luz é essa? E correram para bem longe da luz. Outros ficaram se perguntando: que luz maravilhosa, que coisa tremenda, que coisa única. Vou lá ver, né? Vou lá ver o que está acontecendo. Então ali a gente vê o quê? Duas reações completamente diferentes dos pequenos luzeiros, né? Alguns pequenos luzeiros correram da luz e outros se aproximaram da luz. Só que os que correram foram cada vez mais para longe da luz. Entraram na floresta escura e foram-se embora, se embrenhando pela floresta dentro. Aquela floresta escura, densa. E outros ficaram se perguntando: eu vou lá ver, né? Coisa maravilhosa, sensacional. Vou lá ver. E esses que foram se aproximando, eles perceberam que aquela luz refletia no rosto deles. Nossa, que coisa maravilhosa, né? Além desse bebê ser diferente, muito diferente, ele ainda faz a gente brilhar também. Além dele ser a própria luz, ele ainda faz com que a gente reflita a sua luz. Quando os pequenos luzeiros, vocês lembram? Quando os pequenos luzeiros iam se aproximando daquele bebê, o rosto deles ficava brilhando. Que estranho. Vocês já se perguntaram? Que estranho, né? Que coisa sensacional.
Só que hoje a gente vai fazer algumas perguntas e nós vamos usar exclusivamente a Bíblia. Sabe por quê? Porque esse livro, o moço que escreveu, ele fez um faz de conta com uma história muito grande que existe na Bíblia. Porque a Bíblia, ela é um livro tão fantástico, tão sensacional, que ela ela conta uma única história grande, sim, ó, desse tamanho. Mas dentro dessa história desse tamanho, ela tem histórias pequenininhas, como a história de Noé, como a história de Esté, como a história de Ruth, como a história de Sansão, como a história do próprio Cristo, que faz parte desse grandão, né? Então, a gente vai pensar, a gente vai fazer o que aconteceu na cabeça desse homem para ele usar essa história muito grandona que tá aqui? O que vocês acham? O que vocês acham? Eu acho que foi fantástico. Por isso que eu gosto muito desse livro. Mas vamos lá para a primeira pergunta. A primeira pergunta. Se pensarmos na grande história que há na Bíblia, na grande história, há uma grande história na Bíblia. Como podemos refletir nessa história do livro A Luz do Mundo a partir dessa grande história que há na Bíblia? O que vocês acham? O que a Bíblia nos fala sobre a luz do mundo? A luz do mundo é o sol? O que vocês acham? Não. A luz do mundo é a lua, que foi criada para brilhantar a noite? Não. O que vocês acham? Muito bem. Eu acho que eu ouvi aí, hein? Muito bem, hein? Vocês estão sabendo mais do que eu. A luz do mundo é uma pessoa. Exatamente. Lembra daquela floresta escura que os pequenos luzeiros foram se embreando com ela? Exatamente. É o mundo. E Jesus, que é o Filho de Deus, ele veio ao mundo, ele se fez carne, né? Ele se fez pessoa e morou aqui, não aqui em Santa Catarina, num lugar, né, num outro país. Ele morou nesse lugar, ele veio no mundo para ser a luz do mundo. Lembra lá aquele bebezinho da história? Sim, é Jesus. Como pode? Pode, porque a Bíblia diz que para Deus nada é impossível. Tá. Se esse moço pegou essa história muito grande, vamos pensar. Quem que é o Rei da Luz? Quem que vocês acham que é o Rei da Luz? Ai, essa hora é tão agoniante que a gente não consegue ouvir vocês. Me ajuda aí, Lion. Lion dormiu. Ajuda aí, Lion. Quem que você acha, Lion? Quem que a Bíblia diz sobre o Rei da Luz? Quem é o Rei da Luz? Quem é esse rei que criou o jardim e que também criou os pequenos luzeiros? Quem é? Eu ouvi alguém dizer que é Deus, né? Só tô copiando. Ah, tá bom. A Bíblia nos diz, lá em 1 João 5, que Deus é luz. A Bíblia também nos fala, em Gênesis 1:1,
lá em Gênesis, não só em Gênesis 1, mas em Gênesis capítulo 1, que Deus criou todas as coisas. Sim, ele criou o mundo, ele criou o sol, ele criou a lua, mas ele é o sol? Não, ele não é o sol, mas ele criou o sol, né? A Bíblia também nos diz que foi ele quem criou o homem e a mulher. Então, quem são os pequenos luzeiros? Quem são os pequenos luzeiros da história? Quem que a Bíblia diz ser os pequenos luzeiros? Nós somos os pequenos luzeiros, exatamente. A humanidade ali representada pelos pequenos luzeiros. Quem é a humanidade? Eu, você, seu pai, sua mãe. Então nós escolhemos desobedecer o Rei da Luz? Sim, a Bíblia diz que sim, que nós escolhemos desobedecer o Rei da Luz. Nossa, mas depois de tudo que ele fez por nós? Sim, depois, mesmo a gente sabendo de tudo que ele fez, nós escolhemos desobedecer. Tá. Então, quem é aquele bebê que nasceu naquela floresta muito escura? Quem é esse bebê que quando a gente se aproxima dele, a gente reflete a luz? Quem é esse bebê que se a gente também corre dele, a gente vai se enfurnando cada vez mais na escuridão e na escuridão, e nessa escuridão a gente não consegue enxergar nada? Quem é esse bebê? Quem é esse bebê? Conta pra mim. Ó, eu escutei alguém ali falar que é Jesus, hein? Sim, esse bebê é Jesus. Lembra que a gente leu lá em João 3,16, que diz assim, ó, porque Deus, o Rei da Luz, amou tanto, ele teve tanto amor pelas pessoas, que ele enviou o seu próprio filho, seu único filho, é o único filho que ele tinha. Ele enviou no mundo para que todo mundo que acreditasse nessa história e que confiasse nesse filho pudesse morar com ele um dia no céu. Sim, é verdade. Esse bebê lá, esse pequeno bebê que nasceu pequenino, né? Mas se a Bíblia nos fala que ele crescia em graça, não é? Esse bebê que ficou grande, muito grande, sim, ele é o Filho de Deus. E ele também é o próprio Deus. Como pode isso, Sora? Um dia a gente vai conversar sobre isso também. Para terminar, a pergunta que eu quero deixar para vocês é: e você? Você aí, ó. Quem você é nessa história? Como assim, Sora? Nós somos os pequenos luzeiros, não somos? Somos. Vocês lembram que houve alguns que se aproximaram da luz? E o que aconteceu com o rosto deles? Ficaram mais escuros? Ou eles refletiam a luz do bebê? E aí? Eles iam se aproximando do bebê e o que acontecia com eles? E os outros? Viram aquela luz e fizeram o quê? Saíram correndo, se embrenharam cada vez mais na escuridão. Mas a pergunta que não quer calar é: quem é você nessa história? Você é aquele que vai se aproximando do Filho do Rei da Luz e vai ficando cada vez mais e vai cada vez mais refletindo, né? Vocês estão vendo meu óculos?
Se vocês perceberem, ele está refletindo, né? É porque do outro lado vocês não estão vendo, mas há uma janela. Então eu estou olhando, vocês estão vendo? O óculos está refletindo a luz. Com Jesus não é diferente. Quanto mais a gente vai se aproximando, percebam? Olha o reflexo. Quanto mais a gente vai se aproximando de Jesus, isso vai refletindo nos nossos olhos, isso vai refletindo no modo de eu pensar, no modo de eu falar, no modo de eu me comportar. E isso faz toda a diferença na nossa vida, isso transforma a nossa vida. Então, para terminar, eu vou perguntar mais uma vez. E você? Aí, ó, você aí, eu já tenho a resposta. E você? Você tem essa resposta? Quem é você nessa história? Aqueles pequenos luzeiros que saíram correndo e se embrenharam na escuridão? Ou é você é daqueles pequenos luzeiros que foram se aproximando, se aproximando, se aproximando, se aproximando e começaram a refletir nos seus rostos a glória, né? A luz daquele bebê. E aí? Quem é você? Quem você escolhe ser? Nós vamos agora orar nesse momento, né? Pedindo que o Espírito de Deus fale aos corações de vocês, tá bom? Quando eu oro, os meus pés juntos estão. Cruzo os dedos da minha mão. Abaixo a cabeça e com muita atenção, fecho os olhos em oração, querido Deus. Muito obrigado, Senhor, por esse dia. Obrigado pela sua palavra. Pai, quem sou eu, meu Deus? Mas o Senhor tem todo o poder para acessar o coração dessas crianças. Não é a minha palavra que tem poder, mas o Senhor tem poder. Por isso eu te peço, Pai, vá de encontro ao coração de cada criança. Fortaleça, Senhor Deus, as famílias. Dê sabedoria aos pais, Senhor. Em nome de Jesus. Amém! Amém! Para terminar, então, a gente vai cantar uma música que eu gosto muito, que diz assim, ó. Eu vou crescer, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para Jesus sempre. Tralá, lá, lá, tralá, lá, lá. E quando eu estiver desse tamanho assim, Jesus sem fim. Mais uma vez. A tia me jogou. Eu vou crescer. Eu vou crescer. Crescer, crescer, crescer. Crescer para Jesus. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar para mim. Jesus sem fim. Tra lá, lá, lá. Tra lá, lá, lá. E quando eu estiver desse tamanho assim, eu quero trabalhar pra mim, Jesus sem fim. Amém? Então vamos crescer? Vamos crescer. A Sora também cresce, tá bom? Até a próxima. Tchau pra vocês. Até! Beijo.